Olá, pessoas, bem-vindas de volta. Depois de um longuíssimo tempo, eu estou voltando com esse vídeo. Mas isso significa que você vai voltar pro YouTube? Não, porque eu ainda tenho coisas pra resolver, mas eu fiquei sentindo que eu tava devendo esse vídeo porque eu hypei tanto ele que agora eu preciso entregar, não é mesmo? Eu não sei se vocês lembram que lá em fevereiro, lá em março, final de março, eu acho, eu lancei um vídeo mostrando todos os livros que eu tinha lido em fevereiro. E aí eu prometi que eu ia fazer outro vídeo, ia fazer um vídeo todo mês com os livros que eu tava lendo e tal. Então. Pois é. Então esse vai ser o meu encerramento de 2021. Ao invés de ter feito todos os meses, os livros que eu li durante os meses, eu vou fazer um encerramento final. De final de ano. Yay! Com os livros que eu li em 2021. Alguns desses livros são livros... eu tô rindo porque eu tô antecipando o que eu vou... Eu olhei pra eles aqui do lado e eu tô antecipando o que eu vou falar. O primeiro livro que eu gostaria de falar sobre é este aqui, chamado The Wicked, The Divine. Na verdade é uma graphic novel. E, pelo amor de Deus, olhem essa arte. Olha isso aqui. Olha que coisa... Nossa, peguei uma cena bem ótima. Olha que coisa maravilhosa. A história gira em torno da premissa de que a cada 90 anos, mais ou menos, deuses reencarnam em corpos humanos. Então um dia você tá de boa em casa e no outro dia você acordou e... Nossa, você é Sekhmet. Os deuses variam de etnia, de religião, de crença, então é muito legal ver como eles adaptam certas partes do cânon religioso. Todas as pessoas do mundo sabem dessa história de reencarnação dos deuses e eles acabam virando, assim, celebridades e pessoas famosas. A história tem um quê de fantasia urbana, que eu gosto bastante, e mistério, e suspense, e investigação, e é muito legal. Eu fiquei apaixonadíssima, eu ainda não tive dinheiro pra comprar o segundo volume, mas tá nos planos, quem sabe no ano que vem, e aí eu trago pra vocês mais detalhes sobre a história. Mas é sensacional, eu gostei muito, além de tudo, a arte, olha isso aqui, pela madrugada, é muito linda essa arte. O segundo livro do qual eu não quero falar, mas eu preciso falar, é Os Sete, do André Bianco. Eu tentei ler esse livro umas 2 outras vezes antes de terminar, mas aí dessa vez eu terminei. E aí pra mim. Por quê? Por quê? Bom, primeiro vamos começar com o básico. A história do livro é muito legal. No sentido de que começa muito boa e muito interessante, muito diferente de tudo que geralmente a gente vê relacionado com vampiros. É uma história de vampiros, né? Dá pra ver que é bem claro, logo de cara, de que é uma história sobre vampiros. Uma caravela portuguesa é encontrada em Santa Catarina, se eu não me engano, lá no sul do Brasil. Encontrada por um grupo não são arqueólogos nem pesquisadores, galera que caçador de tesouros, sabe, que encontra e aí dá pra institutos de pesquisa e museus pra analisarem, eles recebem um dinheiro em troca disso e tal, não sei o quê. Enfim, eles encontram essa caravela e dentro da caravela tem 7 caixões. Ou 6. Enfim, tem caixões lá dentro. Dizendo que, tipo, mano, não abra essa coisa, porque não, sabe, não faça isso. Até aí, sensacional. Muito legal, premissa 10/10. E aí, conforme a história vai avançando, que fica muito chato, cara. Nossa, que livro chato. Começando pelo fato de que ele é... Quantas páginas tem isso aqui? Ele nem é tão longo, mas ele pareceu, assim, 500 páginas. Ele tem o quê? 429. Nem 430 páginas. Mas ele parece que tem 1 milhão. De tão longa e demorada e sem nada que é a história. A narrativa muda de ponto de vista constantemente, o que não é um problema. Eu gosto, pode ser bom, mas nesse caso tem umas partes que parecem filler,
que, tipo, estão ali pra quê? Não fez sentido pra mim, o que só deixou a história mais longa e mais cansativa desnecessariamente. Tipo assim, tem várias partes que eu tava lendo e eu falo, meu Deus do céu, quem liga? Quem liga? Volta! Volta! Outra coisa também que me irrita muito, e eu não sei se isso é uma escolha narrativa do autor ou se foi uma questão da edição e revisão do livro, mas a pontuação desse livro... de novo, pode ter sido uma escolha estilística do autor, ou pode ter sido só uma decisão da editora mesmo. Mas, principalmente no começo, depois melhora. Mas no começo existe uma quantidade excessiva de frases curtas. Você usar frases curtas não é errado. Na verdade, é encorajado em certas situações, quando você quer criar tensão, ou quando você quer demonstrar realmente, assim, pensamentos partidos que um personagem pode ter. Mas principalmente para ação e suspense, isso é muito, muito utilizado. Você faz frases mais curtas, principalmente no português, que a gente tem o costume de fazer períodos enormes. A língua permite que a gente faça períodos grandes. Você fazer frases mais curtinhas aumenta o ritmo da prosa e cria suspense e gera antecipação e ansiedade. Só que nesse livro é usado em momentos assim que não tem nada acontecendo, só está sendo descrito algo que está ocorrendo. Então assim, são vários momentos de e nada acontece, e nada acontece. Então isso, nossa, me irritou. E aí eu me lembrei do porquê eu tinha começado esse livro outras 2 vezes e parado. Foi por causa disso. Eu não tava conseguindo ir além disso. E, caraca, me irritou muito. Madu, você está exagerando. Vocês acham que eu tô de sacanagem, mas eu não tô. Eu vou ler um trecho aqui pra vocês, só pra vocês verem. Eles estão analisando os corpos que eles encontraram dentro dos caixões. Eliana ligou um computador, ponto. Na tela do aparelho apareceu uma reprodução fiel do que o monitor de TV exibia, ponto. Ela fez algumas marcas, aprisionando a palavra inferno dentro de um retângulo cintilante, ponto. Depois de alguns comandos, ampliou a imagem, tornando a inscrição legível, ponto. Reposicionou, mudando o ângulo da câmera, como se estivesse lá, no fundo do mar, ponto. Aumentou mais uma vez e limpou as sujeiras da imagem, ponto. Mas você viu? Não tem nada acontecendo, ela só tá olhando no monitor. O que tá acontecendo? Eu vou ler outro trecho, que aí realmente é um trecho mais voltado pra suspense e tipo, nossa, o que está acontecendo? Vamos lá. Página 55, tá? É o começo do livro ainda. Todos os pelos de Delvecchio arrepiaram-se, ponto. O coração acelerou, ponto. O corpo, ponto de exclamação. O corpo estava se regenerando, ponto. Como comida desidratada, a qual basta adicionar água e ela volta ao formato original, ponto. Só que o ex-morto português não havia sido regado por nenhum líquido, ponto. Estava se autohidratando, ponto. As pálpebras fechadas, inchadas pela presença dos globos oculares sobre elas, ponto. Não mais 2 cavidades como nos outros espécimes, ponto. Ao pensar nisso, outro frio cortou-lhe a espinha de cima a baixo, ponto. Correu de maca em maca, observando os ocupantes, ponto. Os 6 permaneciam inalterados, ponto. Apenas o 7º estava se recompondo, ponto. Até quando ficariam naquele estado, ponto de interrogação. Entendem o meu problema? Como eu disse, conforme o livro avança, a pontuação vai melhorando também. Não existem mais tantas frases curtinhas assim. Mas eu li a página 33 e a 55, são o começo da história. Existem outras maneiras de você narrar. Você pode usar ponto e vírgula. Você pode usar vírgula. Você não precisa usar ponto o tempo inteiro. Enfim, coisas vão acontecendo, né? Os mortos vão voltando à vida. Mas uma parte que eu adorei, página 60. Eu amei. Quando eles começam a falar, tipo... tá, aqui, achei. Pois lobo, tempestade, inverno, gentil, espelho, feliz, zangado, atim. Madu, você está de implicância com o livro. Pode ser sim. E daí? A história prossegue lentamente, chatamente, insuportavelmente. A propósito, esse vai ser o único livro em que eu vou dar spoilers, porque o final pra mim foi descabido. Vampiros causam problemas entre o Sul e São Paulo, de Santa Catarina e São Paulo. Eles ficam meio que nesse
nesse trecho. E aí várias coisas vão acontecendo e pá, a gente vai morrendo, nananana, o exército é acionado. O exército é acionado pra lidar com isso, né? Porque, né, problemão. E aí eles tentam várias coisas, né? Tipo, armas de fogo pesada e helicópteros e não sei o que, paraná. Aliás, tem umas partes do livro em que eles fazem em que você vê a história pelos olhos dos vampiros. E eles fazem analogias muito interessantes sobre essas coisas novas e tecnológicas que eles estão vendo agora que não existiam na época das caravelas. E é muito bacana, essa parte eu gostei, é boa. Tem analogias bem legais. Mas enfim, final do livro, os exércitos estão assim, meu Deus, o que nós vamos fazer? E aí, eles resolvem lançar um míssil. Eles resolvem lançar um míssil para derrotar esses vampiros. Poderia ter sido uma infinidade de outras coisas. Poderiam ter sido armas mais pesadas ou pequenas bombas e não sei o que, mas não, foi um míssil. E aí, muito inteligentemente, um soldado pergunta assim, mas seu comandante, o que a gente vai fazer com a nuvem que pode... A nuvem de radiação que um míssil pode gerar? E aí o comandante fala assim, a gente não precisa se preocupar com isso, porque a gente tem Ai, a gente não precisa se preocupar com isso, porque tem o vento. Mas é realmente assim, típico do brasileiro depender da meteorologia pra dar certo alguma coisa, né? Porque até hoje a gente depende de chuva pra ter luz, enfim. Eles lançam um míssil e aí conseguem derrotar os vampiros. Mas não todos, porque ainda tem mais um. Porque esse livro não é um livro sozinho, ele é uma trilogia. E vocês acham que eu vou ler os outros? Não. Não. Eu já estou lendo coisas atualmente que me machucam e eu não vou fazer isso comigo. Esse foi os 7. Um míssil. O próximo livro que eu li foi esse aqui. Eu Não Sei Quem Você É, Penny Hancock. E esse foi o primeiro livro que eu recebi do serviço de assinatura da Tag, que todo mês você recebe um livro novo. E é bem legal, é bem legal. Mas o livro especificamente, antes de eu começar a falar sobre ele, alguns avisos de gatilho vão estar aqui na tela, ou aqui na tela, não sei direito ainda. Mas, então, se você não quiser ouvir sobre isso, pode pular pra frente. O próximo livro é um pouco deprê também, então pula pro próximo. Pula 2, se for o caso. Mas o livro se trata de duas amigas, Jules e Holly. Uma delas tem um filho e a outra tem uma filha. Eles têm mais ou menos a mesma idade. Acho que o garoto tem 16 e a menina tem 13. E elas são assim mega amigas, super próximas. E aí um dia a garota acusa o garoto, a menina acusa o filho da outra de ter estuprado ela. Começa essa ruptura na relação das duas, nessa amizade das duas, onde coisas que costumavam ser muito normais, muito corriqueiras, acabam aparecendo na mente uma da outra e elas começam a pensar, meu Deus, será que essa pessoa é realmente a pessoa que eu me lembro? Será que sempre foi assim? A mesma coisa acontece com os filhos delas. Elas começam a olhar para os filhos de um jeito diferente. Tipo, será que isso sempre teve aí? Será que isso está relacionado? Enfim, o livro explora muito essa questão de... É menos sobre o que aconteceu e mais sobre como isso impacta, ou como isso impactou o relacionamento das duas amigas, da Jules e da Holly. Eu achei
também um livro um bocado cansativo, ele tem cerca de 400 páginas também, poderia ser 300, fácil. Dá pra cortar 100 páginas aqui suavão. E principalmente porque existem algumas partes em que as informações são repetidas. São coisas que a gente já sabe, coisas que a gente já aprendeu sobre as duas ou sobre o relacionamento delas e que são repetidas de novo e de novo. O maior exemplo disso é essa parte aqui que eu marquei. Ron ainda não tinha voltado quando Jules terminou o banho e se vestiu. Quando ela conferiu a bolsa, se não estava esquecendo nada. Carteira, celular e cosméticos. Os 3 Cs. O mantra que ela e Holly criaram para se lembrarem dos itens essenciais para o dia a dia. O livro se divide entre capítulos da Holly e capítulos da Jules. E por conta disso, você vê essas informações repetidas nos capítulos das duas. Então, quando eu li isso aqui no capítulo da Jules, eu já tinha lido a mesma frase no capítulo da Holly, a mesma coisa. O mantra, os 3 Cs que criaram para lembrar dos itens essenciais, carteira, celular, cosméticos, blá blá. Então, tem muito disso, de coisas repetidas no capítulo das duas e que poderia ter sido usado de uma forma mais inteligente. Sei lá, de repente uma delas criou realmente esse mantra e aí insistiu que a outra usasse, mas a outra não gostava muito, achava meio besta, mas acabou ficando na cabeça, ou ela acabou sendo complacente por causa da amizade delas. Enfim, são momentos em que as duas compartilharam, mas não há versões diferentes do mesmo ocorrido. Tipo, as duas se sentem a mesma coisa pelo que aconteceu, ou pelo ritual que elas criaram, ou pela situação pela qual elas passaram. Então, poderia ter sido feito de um jeito mais inteligente, já que a gente tá com 2 vozes narrativas no livro, e o livro se trata muito disso, de o meu lado e o seu lado, e o que eu sei, e o que você sabe, o que eu penso, o que você pensa. Então, poderia ter sido melhor utilizado. Então, tem muito disso. Isso é só um exemplo. Esse aqui dos 3 Cs é o mais proeminente. Mas existem muitos momentos disso, em que você lê uma coisa no capítulo de uma e aí você lê a mesma coisa no capítulo da outra, sem qualquer profundidade, sem qualquer mudança de relacionamento ou de hábito. Então, são esses momentos que poderiam ter sido cortados, e eu acho que tem umas 100 páginas disso. Suave, tranquilo e calmo. Mas, sobre o final do livro, não vou falar o final do livro, não vou dar spoilers aqui, caso alguém esteja interessado. É realmente, assim, interessante, começa muito interessante, mas acaba ficando cansativo por causa desse tipo de coisa e porque acaba se arrastando muito, sendo feito muito longo. Mas o final, e em vários momentos, assim, em vários momentos do livro você é meio que levado a acreditar que isso aconteceu, não, isso aconteceu, não, isso aconteceu. E é bem interessante, é bem feito até. Mas, realmente, essa questão da repetição e de muito filler. Mas eu só olho do 3 estrelas. Dá pra distrair, a premissa é interessante, o jeito como lidam com a questão do estupro também é ok. É ok. O livro traz muito a questão do consentimento e o que é consentimento e quem é que pode dar esse consentimento e quem é que não pode. Então tem pontos bastante interessantes, mas podia ser um livro mais curto. O próximo livro também precisa de alguns anúnciozinhos de gatilho aqui. Então, se você não quiser falar sobre isso, pode passar, eu não fico chateada. Eu vou deixar os tempos aqui embaixo para ficar mais fácil de você clicar. Mas é o livro Norwegian Wood, do Haruki Murakami. Haruki Murakami, ele tem um jeito muito particular de lidar com a prosa dele. É uma parada meio... é quase... bem quase fluxo de consciência, mas não chega lá. Porque se chegasse eu não ia aguentar. Eu acho fluxo de consciência insuportável. É por isso que eu não gosto de ler Clarice Lispector, eu não gosto de ler Virginia Woolf. Não estou dizendo que elas são autoras ruins, é só que eu não gosto. Antes que apareçam pessoas no comentário. Mas o Haruki Murakami, ele vai quase lá, mas não. Mas ele tira o pezinho, ele vai... não. Mas enfim, é a história de
um aluno, um estudante em Tóquio, e o colega de quarto dele, e também um dos poucos amigos que ele tem, se não o único amigo que ele tem, acaba se suicidando. E aí, depois desse acontecido, esse estudante, gente, eu me esqueci o nome dele, Toru, isso. O Toru acaba se aproximando da namorada do amigo dele, a Naoko. E eles começam a achar modos diferentes de lidar com essa perda comum para os dois. Mas é um livro muito sobre a vida e a existência e o que significa você existir e para que, e se a vida tem algum propósito e se tudo vale a pena. É um livro bastante denso. Eu demorei um pouco para terminar, porque eu tinha que ler, assim, 2 capítulos e ficar ruminando sobre o que eu tinha acabado de ler. Então é um livro que demora para ser lido. Ele não é muito grande. Deixa eu ver, essa versão aqui tem nem 300 páginas. Então não é um livro grande, mas ele é denso. Ele traz temas, assim, bastante pesados. E é tudo muito focado nos personagens. É meio que também uma história sobre amadurecimento e essa percepção de o que vai ser a minha vida depois disso, ou melhor ainda, quem eu vou me tornar, quem eu quero ser, quem eu posso ser. Então, como eu disse, temas densos, contados de um jeito bastante nostálgico e meio depressivo, eu ouso dizer. Mas enfim, é bom, tá? Não é ruim, não. É bom. Só impactou. O próximo livro se chama Os 100 Anos de Leni e Margot. É um livrinho bem bonitinho. A arte ficou muito, muito fofa. Mas o livro segue 2 pessoas, Leni e Margot. A Leni, que é uma adolescente de 16 anos, e a Margot, que é uma senhora de 60 e something anos. E ambas estão no hospital por motivos diferentes. Ambas estão internadas no hospital por motivos diferentes. E elas se conhecem e rola uma conexão muito grande. E elas começam a contar uma para outra sobre as vidas delas. E resolvem fazer pinturas que ilustrem esses momentos, que ilustrem essas histórias. E o objetivo delas é fazer 100 pinturas que contabilizem os anos de vida que elas têm. Essa fórmula já existe, não tem nada assim de muito novo, mas tem momentos de surpresa. Isso sem dúvidas, existem momentos de surpresa. Eu acho que a única coisa que eu não gostei muito, ou pelo menos assim, que eu poderia ter lido um livro sem isso, são os anos de vida e as leituras da vida da Leni, que é adolescente. Eu meio que não liguei muito. Não que ela não tivesse uma história de vida interessante ou uma história de vida relevante, mas é que pra mim eu achava os anos de vida da Margot mais interessantes mesmo, mais cativantes, com mais coisa acontecendo. E então os capítulos da Leni ficavam meio assim, nossa, horrível, péssimo, próximo. Mas não é um livro chato, você fica bastante interessado do começo ao fim. E esse sim é um livrinho mais tranquilo, mais relax, que dá pra você ler em momentos de casualidade. O próximo livro é um livrinho de suspense. Yay! Eu tava querendo ler um livro de suspense. Eu gosto muito de suspense. Eu gosto de uma Agatha Christie, do Sherlock Holmes. E eu tava querendo ler uma parada assim. E finalmente veio na tag também o livro Em Fogo Lento, da Paula Hawkins. Pra quem não se lembra ou quem não sabe, a Paula Hawkins é a mesma autora que escreveu aquele A Garota do Trem, que foi feito um filme com a Emily Blunt. E bem legal o filme, aliás. Eu gostei do Garoto do Trem, o filme, eu não li o livro ainda. Mas aí veio esse aqui, Em Fogo Lento, que também é um suspense, também é um mistério. E eu gostei bastante. Eu achei que
a autora tem uma narrativa muito fluida e um dos temas do livro é justamente a questão da perspectiva, bem parecido com outro que eu li do Eu Não Sei Quem Você É, mas esse aqui é bom, é escrito bem bom, escrito bem bom, bem bom de escrito, bom de escrito ele. Mas também lida com diversas perspectivas diferentes do mesmo acontecimento. E tem vários, acho que, se não me engano, tem 5 personagens que são relevantes para a história. E cada uma delas tem uma versão sobre o que aconteceu. Começamos o livro com um cara tendo sido assassinado em um barco que ele morava. E quem reporta isso é a vizinha dele, que também mora num barco. E o livro meio que tem 2 livros dentro dele, porque tem a história do que aconteceu com esse garoto, com esse cara que morreu. E tem também, tipo, passagens de um livro, porque um dos personagens é escritor, e ele lançou um livro chamado Aquela que Sobreviveu, eu acho. Eu não me lembro agora. Ou Aquela que Escapou. Eu acho que foi isso. Acho que é Aquela que Escapou. Isso. Aquela que Escapou. The One That Got Away. Conforme você vai lendo, existem paralelos entre a história e o livro e o que é ficção e o que é realidade. Mas muito essa questão da perspectiva. De você ver certas coisas e você achar, não, isso aqui tá acontecendo, mas na verdade haver outras questões ou outras incógnitas dentro daquilo que você tá vendo, que você acha que é real. E, de novo, a escrita da Paula Hawkins é bem boa. É bem boa. Eu fiquei, assim, muito envolvida pela história e pelos personagens. Porque é um livro de suspense. E o final é um pouco previsível. Você consegue saber, chega no meio, do meio pro final do livro, você consegue saber o que aconteceu. Quem matou o cara. Você fala assim, quem matou, por quê? Só fica assim, em suspense como, né? Porque existem algumas pontas soltas. Mas dá pra você saber quem matou e o porquê, qual foi a motivação da pessoa. Eu não acho isso uma coisa ruim em livros de mistério e suspense. Isso significa que o autor fez o prelúdio direito. Que ele foi deixando as migalhas assim, ó, pra você ir pegando. E aí pra depois você montar tudo e fazer um pãozinho. Não precisaram ser feitas reviravoltas mirabolantes e uma virada do nada que não faz o menor sentido só pra poder chocar as pessoas. Não foi preciso ser feito isso. A autora fez o prelúdio muito direitinho. Você vai acompanhando e você vai chegando e você chega no final e você fala, cara, eu sabia, meu Deus, que droga, mas isso não é ruim. Não. Você contar uma história de suspense ou mistério em que o público que está acompanhando consegue chegar na conclusão que você criou, não é uma coisa ruim. Nem sempre a gente precisa de uma virada mirabolante para que a coisa seja boa. E nesse caso, de novo, muito bom. Eu gostei, cara. Dona Paula, parabéns. Agora, toda boa surpresa que eu tive com a Paula Hawkins, eu destive com o próximo livro da minha lista, que foi A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, ou Matt Haig, sei lá. Esse livro ficou hypadinho há uns 2, 3 meses atrás. Eu vi na internet muita gente falando sobre ele, falando que, nossa, mudou a minha vida. Nossa, no contexto da pandemia, muito relevante e tal, não sei o quê. Antes de a gente começar a falar sobre ele, eu vou deixar de novo uns avisozinhos de gatilho, caso você não queira falar sobre isso ou não queira ouvir pessoas falando sobre isso. Não tem problema, pula pro próximo, tá suave. Mas o livro começa com uma protagonista chamada Nora, que está sofrendo um momento seríssimo na vida dela, onde a depressão está muito, muito acirrada
E no pior dia que ela teve, ela resolve que ela vai tirar a vida dela. Só que quando ela faz isso, ela fica meio que no meio do caminho, num limiar entre a vida e a morte. E esse limbo para ela é uma biblioteca. Uma biblioteca onde ela pode acessar todas as escolhas que ela já fez na vida, desde escolhas grandes, assim, que mudaram tudo, até escolhas pequenininhas. Eu quero que vocês contem comigo quantas vezes eu posso dizer que a premissa é boa, porém a premissa do livro é excelente. Pensa bem, um lugar onde você pode acessar todas as suas escolhas, todos os seus arrependimentos e ver, não somente isso, mas ver que se você tivesse escolhido outra coisa, como é que a sua vida seria? Quantas coisas, quantas vezes a gente, como seres humanos, fica ruminando assim, se eu tivesse feito, eu odeio moto, caraca. Quantas vezes nós, como seres humanos, ficamos ruminando as escolhas que nós fizemos ou os caminhos que nós não tomamos e, mas e se eu tivesse ido trabalhar naquela empresa? Mas e se eu tivesse aceitado aquela proposta? Mas e se eu não tivesse namorado aquela pessoa? Mas isso... Eu acho que esse "e se" é tão comum na vida humana que uma premissa dessa, pra mim, teria tudo pra dar super certo. Super certo. Um local onde você consegue acessar todas as suas escolhas, de todas as suas vidas, de tudo que poderia ter acontecido com você. Cara, pra mim, isso é genial. Porém, nesse livro, eu acho que se o autor tivesse se focado só no tema do arrependimento e de que a vida não pode ser feita de arrependimentos, a gente precisa seguir, a gente precisa arcar com as consequências. Eu acho que se ele tivesse focado nesse ponto, o livro teria sido teria feito mais sentido pra mim, pessoalmente. Mas ele quer também lidar com a questão do suicídio e com a questão da depressão, só que ele acaba fazendo isso de um jeito bem superficial e bem bobo, que pra mim acaba meio que diminuindo a seriedade desses assuntos. Então, se ele tivesse realmente assim se focado só no tema do arrependimento, eu acho que teria sido um sucesso muito maior. Pelo menos pra mim teria funcionado muito melhor. Mas quando ele trouxe essas outras coisas de um jeito raso, a maneira como ele lida até com a questão do arrependimento não é lá nada original, é meio que... é bem clichê até. E, aliás, esse livro é feito de clichês e de frasezinha de efeito e, cara, pra mim não dá. Eu entendo como ele pode ter tocado várias pessoas, mas realmente assim, pra mim não funcionou. Eu acho até meio cruel em certas partes. Então realmente assim, cara, pra mim não funcionou, eu não gostei. E agora nós chegamos finalmente ao último livro que eu li esse ano. Como vocês podem ver, não foram muitos, mas a vida é um caos, não é mesmo? Mas o último livro que eu li esse ano foi A Garota que Não Se Calou, da autora Abidare. O livro conta a história de uma menina na Nigéria, cujo pai quer que ela se case com um homem mais velho para que eles tenham dinheiro. Só que essa garota, a Duni, tudo que ela quer na vida dela é ir pra escola. E até uma promessa que ela fez pra mãe dela antes da mãe dela morrer, de que ela estudaria muito e que ela viraria outra pessoa, não seria subjugada pelo meio onde ela nasceu. Uma coisa bastante interessante desse livro, porque é um livro que lida com a educação formal e o seu poder transformador, o começo do livro, a voz narrativa, ela fala uma língua mais truncada, com desvios da norma padrão. Coisa como... Caios balança a cabeça pra cima e pra baixo, puxa os lábios com o dente e morde. Não fala nada depois, só morde os lábios, segura na minha mão com força e aperta. Então, assim, esses desvios de
plural e singular, concordância verbal, e conforme o livro vai evoluindo e a história da garota vai mudando, a voz narradora também vai mudando a maneira de falar. Isso eu achei bastante interessante, bastante diferente, até porque muitas pessoas têm medo, quando estão escrevendo diálogo principalmente, têm medo de escrever como as pessoas falam. Falam, não, isso é escrita, e na escrita isso não existe. Mas existe sim, se você quer reproduzir fielmente a maneira como as pessoas falam. Ninguém fala norma padrão do português 24 horas por dia. E a maneira como isso vai mudando ao longo do tempo em que a protagonista vai ganhando mais formação e tal, não sei o que, é bem legal. Eu achei ok. A protagonista, ela é bem efusiva e bem apaixonada e ela é bem cativante, sim, mas eu não vi nada de muito diferente na história. Não sei, não é um livro ruim, não, é um livro bem ok, é ok. Então, pessoas, esses foram os livros que eu li no ano de 2021. Eu prometi que eu ia ler mais, e eu realmente li, em comparação com o ano passado. Eu li muito mais do que eu tinha lido no ano passado. Eu acredito que esse ano eu vou conseguir ler ainda mais. Então, meu projeto de 2022 é ler ainda mais livros, escrever ainda mais. Eu não sei porque eu tô falando desse jeito. Como eu disse antes, eu tenho muitas ideias para vídeos no YouTube, mas infelizmente eu estou com algumas questões, alguns problemas que não me deixam focar tanto, ou não me deixam ter tanto esmero com o meu canal do YouTube. Então provavelmente depois desse vídeo vai haver outro longo inverno antes que outro vídeo surja. Porém, eu vou tentar postar mais no Instagram. Eu tô tentando aprender um pouco mais sobre como postar conteúdo no Instagram. Então, o meu Instagram vai estar muito mais ativo do que o canal do YouTube em relação a isso. Eu tenho muitas ideias pro Instagram. Eu acho que é uma mídia que dá pra gente contar umas histórias muito, muito diferentinhas. Então, fiquem de olho no meu Instagram, caso vocês sejam de Instagram. Mas realmente o YouTube eu vou ter que dar uma pausa, apesar de eu ter muitas ideias, muitos projetos para ele. Mas infelizmente não vai sair agora. Mas enfim, vamos que vamos, né não? Obrigada por terem assistido esse vídeo. Caso vocês queiram mais recomendações de livros, me manda mensagem no Instagram. Atualmente eu tenho que falar dos livros que eu tô... eu tenho que falar dos livros que eu tô lendo agora, né? Atualmente eu tô lendo, tá bem ali, A Última Parada. E estou lendo também A Sociedade do Anel, de novo. E eu estou lendo todos os livros da série Morada da Noite, que é uma série que me persegue desde a minha adolescência. Então dessa vez eu vou terminar e ela vai ter um vídeo só pra ela, só pra essa série. Eu vou fazer um vídeo só pra essa série. Então eu estou lendo todos os livros agora. Então vocês me aguardem, ok? Obrigada por terem assistido. Fiquem de olho no Instagram e é isso aí. Até a próxima, pessoas. Tchau, tchau.